Professores Martins. E hoje, gente, começando aqui o mês de agosto de 2025, eu quero fazer uma atualização aqui com vocês sobre a nossa Carteira Defensiva Nacional, a nossa CDN. Então eu tinha proposto aqui num vídeo atrás aí, criar uma carteira, né, de ações de renda variável, focada em ações, que vise negócios defensivos que existam no Brasil e que esses negócios resultem de ações pagadoras de bons dividendos. Então essa seria uma forma de focar numa renda passiva variável, pensando numa aposentadoria futura, numa renda que permitisse, né, a gente ter alguma segurança a mais, né, nessa realidade que a gente está vivendo aí, né, distópica, vamos dizer assim. Então esse é o nosso objetivo aqui, e hoje eu quero atualizar vocês como ela ficou nesse mês, né, mês passado, que nós começamos com essa ideia, e eu já tinha falado de alguns aportes que eu tinha feito, mas eu quero dizer assim como ela terminou, porque eu acabei fazendo um último aporte aqui, agora, né, no final do mês, tá? Então esse é o nosso objetivo, né, criar uma carteira aqui, né, de ações que invista em negócios no Brasil, com ações pagadoras de dividendos, boas ações, né, líquidas, dentro ali do método Bazin, tá? E focada nesses objetivos aqui de garantir nossa sobrevivência. Bom, gente, o que eu fiz então? A nossa carteira então começou esse mês, tá? E ela recebeu 3 aportes. E eu vou deixar essa carteira e eu quero aos poucos ir trabalhando com ela aqui, e a gente vai vendo os resultados dela, novos aportes poderão vir, tá? E isso aí, claro, num primeiro momento aqui houve um gás maior, e vamos ver como é que isso aqui anda, né? Se eu achar que é interessante, que isso está sendo educativo e está ajudando, eu vou continuar com esse projeto aqui. Se eu achar que não, né? Aí eu paro e não vou mais ensinar, porque aí não adianta, né? A gente tem que ajudar dentro das possibilidades de que tenha quem a gente possa, né, orientar. Se não tiver, a gente não vai perder tempo nisso aqui mais. Bom, então a primeira coisa, né, gente, que esse mês a gente fez um aporte aqui, tá? Esse aqui foi o valor total do aporte, tá? Então, na verdade é o seguinte, a gente olha e a gente vê que está, né, em negativo a carteira. Então foi feito um aporte de 6.837 e hoje a gente tem aí um valor, né, de menos 2% do que foi aportado. Isso é um problema, gente? Não, não é um problema. Claro que aqui, eu acho que esse é o primeiro momento para você fazer uma análise pessoal, se você suporta, né, investir em renda variável. Se você não suporta investir em renda variável, né, por que ela é variável? Na renda fixa você tem lá o teu valor mantido e você vai recebendo o seu jurinho ali todo mês no Tesouro Direto, no CDB, e vai crescendo o teu dinheiro. Claro, vai crescer menos, mas você sabe que está crescendo. Na renda variável é outra coisa, né? Na renda variável você vai comprar por um preço, pode ser que amanhã esteja mais baixo, pode ser que amanhã esteja mais alto. No caso aqui está mais, né? Quando eu comprei estava mais alto que está agora. Isso é um problema para mim? Não. Isso é um problema para você? Depende. Se você tem estofo e suporte para atuar na renda variável. Eu já estou há um bom tempo, já estou há 20 anos, né, investindo em renda variável. Alguns momentos eu parei, saí antes da crise de 2008, né, depois voltei um pouco. Então assim, o que eu acho? Eu acho que se você nunca atuou, se você atua pouco, se você ainda não sabe lidar com isso, faça testes com pouco dinheiro. Porque aí se você perder alguma coisa, você não vai ficar estressado. Aí se você perder, se você, né, não se sentir bem, você já para por ali. Tá? O importante é entender o seguinte, quando a gente trabalha com renda variável, principalmente a gente falando aqui de ações, tá? Não estou falando de cripto, estou falando de ações. Você não está de olho em empresas pelo valor da empresa. Claro, quando você vai comprar, sim, você está de olho na empresa pelo valor dela, pelo valor que você está pagando. Né? Se ele está dentro de um preço teto, né? Dentro de uma valorização ideal, de uma situação que justifique você comprar aquela empresa. Então essa acho que é a primeira coisa que tem que ser colocada. Agora, uma vez feito a compra, você já avaliou pelos teus critérios, pelo teu estudo, e você viu que valeu a pena, que aquela empresa é uma empresa que
você quer manter em carteira por longo prazo? Então aí, uma vez que você comprou, esqueça o valor que você pagou. Esqueça. Então aquilo que você aportou, tá lá, esquece. É como se você tivesse, imagina, você saiu para jantar e gastou lá R$200. Aquilo foi. Entendeu, gente? Isso é assim que tem que pensar para você lidar com esse mercado aqui. Então você pôs um dinheiro lá, você saiu para jantar, você comeu bem, né? Jantou legal, acabou, aquele dinheiro foi. Quando você põe seu dinheiro em ação, principalmente nesse tipo de ação, você tem que pensar dessa maneira. Olha, pus minha grana lá, foi, né? E eu vou ter os retornos disso em termos de dividendos, tá? Então, por exemplo, aqui nós ainda não recebemos nada, mas esse mês agora de agosto nós já vamos receber. Então, provavelmente hoje, só de pensar, tá, gente? Vamos pensar que vem a grana que eu sei que já vem, ela já vai cobrir essa diferença. Agora, pode cair mais o preço? Pode cair mais o preço. Isso é um problema? Volto a dizer, para mim não é. Que eu estou analisando isso aqui, estou olhando no longo prazo. Estou pensando numa carteira previdenciária. Estou pensando na qualidade das ações que eu estou comprando e no retorno potencial que as ações podem me dar. Pode cair bem mais, gente. Pode ter crise econômica, entendeu? Uma crise econômica no Brasil, Estados Unidos, e aí a coisa afundar, pô. E aí, só que aí não é entendeu, gente? Se você está comprando uma empresa sólida, lucrativa, que paga bons dividendos, o preço cair não é um problema para você, porque se você tiver uma reserva de oportunidade, um caixa de oportunidade, você vai aproveitar esse momento para comprar mais. Porque você sabe que aquela empresa paga muito, paga bem. Né? Quando a gente fala pagar dividendos, a gente está falando da empresa que está dividindo com você o lucro que ela está tendo. Então você está comprando uma empresa lucrativa que está te dando uma parte do lucro dela, isso é a melhor coisa do mundo. Né? Então, pessoal, né, feito esse disclaimer aqui, explicado essa situação, mas veja, pessoal, isso aqui não é sugestão de investimento, então assim, é mais para uma formação, para uma educação financeira, para possa ajudar você a sobreviver, né, nesse mundo caótico. Então, nada melhor que para sobreviver no mundo caótico que a gente fazer uma carteira defensiva. É por isso que a nossa carteira aqui chama carteira defensiva. E a gente aplicar somente em coisas que a gente conhece e que está aqui na nossa jurisdição. Né? Que a gente sabe, que a gente pode acompanhar, que está toda hora aí aparecendo, que a gente pode acionar a justiça se precisar. Então é isso que a gente trabalha aqui, tá? Então, pessoal, fazendo análise aqui, essa carteira, né? Veja, a gente não vai trabalhar com ETFs, com fundos imobiliários, essas coisas aí, a gente não vai lidar aqui. A gente vai lidar com os ativos diretamente, tá? Sempre a gente vai estar investindo aqui diretamente em ações. Sempre que você comprar um ETF de bolsa, né? Atrelado, né, às maiores ações da bolsa, pode ser uma coisa interessante? Pode. Tem autores que recomendam que você siga esse caminho até, porque fica mais fácil, não precisa estudar tanto. Né? Você vai no embalo. Claro, a tua chance de ter resultados é menor, mas isso não quer dizer que seja ruim. Mas não é o que a gente está trabalhando aqui, tá? A gente está trabalhando aqui com outra visão. Então, pessoal, agora mostrando aqui, então, né, esse aporte inicial que eu fiz aqui, né, que foi de 6.837 e eu já perdi, né? Perdi teoricamente, né? R$118, que na verdade não é perda, né? Isso aqui é só uma oscilação de valor, tá? Porque as ações eu tenho, né? Então as ações que eu comprei eu tenho elas, então não perdi nada, né? Em termos de ação não perdi nada, né? Nenhuma empresa quebrou, nenhuma empresa faliu, então não perdi nada. Agora a oscilação de mercado a gente não controla, por isso que é renda variável, então pense bem antes de entrar, né? Bom, gente, mas aí meus aportes desse mês foram em 3 empresas, tá? Que eu acho que elas têm uma sinergia, porque as 3 são do ramo financeiro. Nós ainda não começamos a trazer outras empresas, tá? Que eu vou trazer mais aqui. Né? Essa aqui é a carteira pública do canal, tá? Que eu quero mostrar para vocês. E aqui, gente, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente está trabalhando nesse primeiro mês, a gente trabalhou com aporte, tá? Em unidades cheias, tá? Pode ser que isso não venha acontecer daqui para frente, pode ser que a gente faça aportes menores, né? Então, por exemplo, se entrar um dividendo aqui, né, os proventos aqui, dividendo esse mês que vai entrar, aí a gente vai fazer uns aportes mais quebrados aqui, tá? Então não vai ficar, né, os lotes de ação são, né,
Os lotes normais são considerados lotes sem ações e os fracionados são quando você compra menos que isso, né? Então a gente vai trabalhar, né? No começo a gente trabalha com esses 3 lotes aqui, integrais, e a gente pode agora, a partir de agora, trabalhar com lotes fracionados, tá? Eu só queria dar um começo aqui mais organizado para as coisas. Então a gente tem aqui, né, Banco do Brasil Seguridade, tá, gente? Que, assim, se vocês forem ver aí, a maior parte dos analistas, né, dificilmente alguém vai falar mal dessa empresa hoje em dia, tá, gente? Primeiro, é uma ação defensiva, é uma ação previdenciária, né? É uma ação considerada daquelas melhores que tem, né? O Warren Buffett ficou bilionário comprando empresas de seguros nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque a seguradora, gente, ela vende lá uma proteção de risco, né? E ela arrecada aquele valor todo, ela deixa aquele valor aplicado. Se acontecer, né, o risco, né, se materializar, ela vai e paga para o segurado. Se não, aquilo fica para ela, né, o prêmio que foi pago para ela. Então, gente, é um negócio muito lucrativo. Até porque existem estatísticas, existem, né, estudos da maneira da cobrança, de quanto se cobrar, e cada vez mais isso fica mais, né, mais apurado. Então, assim, a seguradora, quando ela vai vender, né, ali ela vai comprar o seu risco, ela já sabe a chance que ela tem ali, quanto ela tem que cobrar e quanto ela pode ter a probabilidade de pagar ali. A sinistralidade pode aumentar e pode reduzir, claro, isso vai interferir diretamente no lucro da seguradora, mas isso não quer dizer que não vai ter lucro, tá? Então é um mercado altamente lucrativo, tá? Baixa intensividade de investimentos, né? Ainda mais no caso aqui do Banco do Brasil Seguridade, que usa a estrutura toda do Banco do Brasil, né? Então, realmente, essa foi a minha opção. Claro que quando eu fiz esse aporte aqui, tá, pessoal, ela estava R$ 34,66, eu achei, e realmente estava no preço bom. O preço teto dela hoje a gente pode chutar uns R$40, só que ela já caiu bastante, né? Ela caiu R$1 aqui. Então, se a gente for pensar, muito da perda que aconteceu aqui foi aqui. Ela caiu bastante. Mas aquilo, né? Vai pagar agora, né, um provento aí de quase 6%, tá? Então, estou bem tranquilo, estou bem seguro e não me arrependo de ter comprado, tá? Então, mas eu acho que você tem que estar muito ciente se você vai fazer investimento nesse tipo de empresa de renda variável, que pode cair realmente, né, o preço atual. E aquilo, pode cair mais? Pode. Vai cair mais? Vai. Vai cair mais por quê? Porque a partir do momento que ela pagar, tiver o dia lá para você poder ter ação e receber o dividendo, né, no dia seguinte, quando você tiver ação e já não puder mais receber o dividendo, ela vai cair de valor, porque ela vai descontar aquele valor do dividendo. Que a pessoa que tinha ação, né, até a data com, que é a data que se você tiver ação naquele dia você recebe dividendo, no dia seguinte, se você vai vender, é como se o valor, não é que o valor caísse, é que vai descontar o valor do dividendo do preço da ação a ser vendido no dia seguinte, porque no dia seguinte quem comprar não recebe mais dividendo, que é a data X. Então você tem que, né, avaliar. Então, por exemplo, se ela mantiver esse preço aqui até a data com, na data X, que ela vai pagar R$ 1,94 de dividendo, já está mais ou menos certo, você vai ter que tirar R$ 1,94 do preço aqui da ação. Então eu vou pegar uma calculadora aqui, fazer até a barulhinho de calculadora aqui. Vamos lá. 33,65 menos 1,94. Provavelmente ela vai para 31. E aí, gente, é aquilo, né? Então vale a pena você esperar para comprar? Vai dar na mesma. Não muda muito. Eu acho que aí é uma questão de você avaliar. Então, se você esperar, você não recebe dividendo, mas compra ação mais barata. Se você comprar antes, você ganha dividendo, mas no dia seguinte a ação vai cair o preço. Então, ela vai cair? Vai. Né? Eu acho que é interessante você esperar e ver quanto ela vai cair. Se você nunca comprou, né, ela vai divulgar agora no começo de agosto, tá? Outra posição que eu fiz também, e essa eu já tinha feito no outro vídeo, que é da Caixa Seguridade, tá, pessoal? Essa é uma outra situação que na minha carteira privada, eu comecei a comprar lá quando estava 10, tá? E realmente ela subiu muito, tá? Porque ela realmente é um negócio muito interessante, né? Uma vez que a Caixa
E ela trabalha junto com o banco também, que é a Caixa, né? Caixa Econômica. E todos os financiamentos de imóvel acabam tendo que ter um seguro. E são financiamentos de 30 anos, 20 anos. Então você imagina, a pessoa contrata hoje um seguro, contrata hoje um financiamento imobiliário, ela vai ficar atrelada também a um seguro de imóvel por 20, 30 anos. Ah, pode contratar com outras empresas, não precisa ser com a Caixa? Sim, pode, mas geralmente você vai ver lá o seguro da Caixa é mais barato. Ou é o equivalente, e aí acaba a pessoa já por facilidade, comodidade, já faz o próprio seguro da Caixa. Seguridade, né? Que já é. Então, é a mesma situação do Banco do Brasil Seguridade, né? Utiliza toda a estrutura da Caixa, não precisa ter gasto intensivo. O dinheiro todo que recebe fica aplicado em Selic. Selic está lá em cima. Né? A longevidade, né, dos contratos traz a certeza do rendimento no longo prazo. Por isso que ela, com certeza, tem um valor. Né? Ela é mais, se você for ver pela situação do que ela está pagando, você vai ver que o preço-lucro dela é mais alto do que da Banco do Brasil Seguridade neste momento. Quando ela caiu, né, pessoal, e ela estava lá, ela chegou a 14,70, então quando ela baixou para 14, eu resolvi fazer uma posição. E dessa posição até agora, ela caiu mais. Então, ela também caiu aí já 1,78 dessa posição. Como ela vai pagar 31 centavos de duração agora, de dividendo agora em agosto, então ela também vai, se ela mantiver esse preço aí, a data com é dia 1º, é agora, né? Agora, sexta-feira. Então, segunda-feira, você já vai poder ir lá, né? Vamos dizer que ela tenha fechado amanhã em 13,76, menos 0,31. Segunda-feira ela vai estar 13,45. Tá? Só que aí você não vai receber o dividendo. Então, assim, dentro da banda, tá, de valor, ela está mais ou menos assim na parte baixa da banda. Ela tá oscilando dentro de uma banda de valores e ela está na parte de baixo. Então, assim, eu fiz a opção de abrir uma posição aqui. Não está nos melhores preços, tá, gente? Já teve muito melhor. Mas, no momento, né, tá um valor interessante, tá? Vários analistas dizem que no longo prazo vale muito a pena. Mas não é sugestão de investimento, você estude, pesquise e ver se vale a pena ou não. Tá? Eu acho que isso que é importante. E ontem, gente, dia 31, eu tomei a liberdade de fazer uma outra posição, tá? Essa aqui, né, de risco, tá, pessoal? Que é uma posição no Banco do Brasil. Claro, o Banco do Brasil trabalha com o Banco do Brasil Seguridade, então, né, uma parte das ações do Banco do Brasil Seguridade está com o Banco do Brasil. Então, há uma conexão entre essas duas empresas. Porém, né, o Banco do Brasil é, né, vamos dizer assim, é uma empresa que está no momento crítico, né? Se vocês forem buscar as análises aí de todos os lados, vocês vão encontrar aí, né, a gente questionando, dizendo que o balanço vai vir baixo, que os valores vão cair ainda mais, e ela pode chegar até valer 16. Bom, gente, isso tudo é conjectura, né? Possibilidade, a gente não sabe como é que vai vir o balanço. Se vier realmente ruim, vai cair bastante, tá? Mas pode ser que já esteja sendo precificada essa queda, porque ela já caiu bastante, gente. Ela estava custando quase 30, já caiu bastante. Então, assim, o que eu acho? Olhando assim, é uma posição inicial, né? Foram investidos ali em R$ 1.978. Não é a única posição que eu quero fazer. Então, se ela chegar a 16, eu vou comprar mais. E pode ser que eu compre, né, o dobro, o triplo aqui. Então, para mim não há problema aqui. E eu sei que essa é uma empresa que ela paga, né, dividendos, proventos 8 vezes ao ano. Então, pinga-pinga na tua conta. E é uma empresa que tem mais, né? Quantos anos tem, né? É a empresa mais antiga do Brasil, o primeiro CPF do Brasil. Então, gente, o que eu acho? É uma empresa que vale a pena você ter posição. Não sei se é o momento de entrar, tá, gente? Não tô aqui para recomendar investimento. Não acho que você deva fazer isso sem estudar. Porque você pode, realmente, se você entrar aqui, pode ser que se ela cair para 16, você vai ter um prejuízo. Então, assim, não me peça para dizer que vale a pena. Você vê, né? Eu comprei aqui no horário do dia que estava R$19,70, depois ela ainda chegou a subir, até o fechamento subiu um pouquinho. A gente não sabe como é que veio o balanço agora de agosto. Né? Se vier ruim, vai cair. Agora, se vier
mais ou menos, né, pode ser que já tenha precificado a queda. De qualquer maneira, pessoal, né, é uma posição que no longo prazo me interessa ter, tá? Paga bastante, paga 8 vezes, então sempre está pingando dinheiro na conta. Então, por enquanto, são essas as posições feitas nesse primeiro mês desta carteira defensiva nacional. Vamos esperar agora para ver o que vem. E assim, o ideal é que você comece a pensar em ter renda passiva, né? E eu acho que a renda passiva, a real renda passiva, ela está a partir, né, de você investir em empresas por meio de ações. Isso sim, porque você está, né, virando sócio de uma empresa. Então, os lucros, né, o desempenho da empresa, você participa. Então, é geração de valor. Né? Aqui está sendo gerado, tá girando na economia do mundo real. É muito diferente de cripto. Tá? Não estou falando mal de cripto, acho que você pode pensar em ter uma posição de cripto, mas eu acho que o principal, para quem quer ter futuramente, né, e seguramente uma renda, é comprar empresas boas, empresas perenes, empresas que tenham negócios firmes, que gerem resultados positivos, né, que sejam defensivos, como essas empresas aqui. Então essa é a minha colocação de hoje, né? Espero ter aí colaborado para que você pense no assunto. E aí pelo estudo você vai vendo se vale a pena ou não. Vai acompanhando, começa a ler, começa a ver, né? E se for comprar de pouquinho, entre com menos. Você pode comprar uma ação, né? Compra uma lá do Banco Brasil de Seguridade, uma da Caixa de Seguridade, e você hoje está tão fácil. Você entrar ali no Nubank, você já consegue operar. Então está muito simples operar, né? Então vá devagar e estude. Tente entender como funciona, como é que essas empresas atuam, para que você tenha mais segurança no que você está fazendo. Porque é você, depende de você. Ninguém vai, na hora que você tiver um prejuízo, ninguém vai te ajudar. A verdade é essa, né? Vai ser um problema seu. E, claro, na hora que você tiver um lucro também, o dinheiro é seu. Né? Então, eu acho que essa é a questão que se coloca aqui, né, para você pensar sobre o assunto. Tá bom? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.